Olá, seja bem-vindo, querido catequista. Que alegria, já estamos aqui na terceira aula da Jornada do Catequista. E hoje nós vamos abrir a caixinha da Pedagogia de Jesus. É muito bom, eu estou muito feliz de estar aqui já nessa terceira aula. Vamos abrir essa caixinha tão importante da Pedagogia de Jesus para o catequista. E hoje eu vou mostrar para você o plano exato para ser um catequista top, se sentindo autoconfiante, leve e mais seguro para catequizar. Escreve aqui no chat como você está se sentindo depois das duas aulas que você participou. Quero saber como é que você está se sentindo. Você está se sentindo mais seguro, mais motivado, mais alegre? Como é que você está? Conta para mim. A aula de hoje é uma aula muito bonita e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu já vi um monte de gente comentando que amou a aula de ontem. E assim, a cada dia a aula é mais bonita do que a outra, tá bom? Hoje você vai aprender muito sobre a pedagogia de Jesus e isso é muito importante para você, para o catequista, para a sua vivência, tá? Vamos compartilhar aqui, vou compartilhar com vocês agora como sempre, né, a imagem de Nossa Senhora, e nós vamos rezar juntos, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Mãe querida, estamos hoje finalizando essa jornada, a jornada do catequista, do discípulo missionário, aquele que o seu filho chamou para segui-lo e para anunciar a mensagem dele. Estamos muito felizes aqui reunidos para mais esse encontro. Proteger e guardar a cada uma das catequistas, cada um dos catequistas que está aqui, suas famílias, seus catequizandos e as famílias dos catequizandos. Cuida, Senhora, Mãe querida, de cada um deles segundo as suas necessidades. Amém. Amém. Muito bom, gente. Então, vamos lá, deixa eu interromper aqui o compartilhamento para eu ficar pertinho de vocês, tá? O que que eu quero começar hoje falando com vocês o seguinte. Quando você começou lá na primeira aula, você conheceu a minha história, que eu comecei do zero e hoje eu dou formação para milhares de catequistas, certo? Isso você já viu e já sabe dessa história. E eu estou muito feliz e quero parabenizar você pelo compromisso de estar aqui comigo hoje, nessa terceira aula. Sabe por quê? Porque muitas pessoas acabam ficando no meio do caminho, gente. E eu admiro muito quem está realmente empenhado em aprender. E você é uma pessoa determinada a aprender. Porque você está aqui na primeira aula, na segunda aula e está hoje aqui também, nessa terceira aula. Na aula um, só para a gente fazer uma retrospectiva rápida, na aula um, nós abrimos a caixinha do conhecimento. E eu trouxe para a sua compreensão, para o seu entendimento, clareza sobre tudo aquilo que você precisa conhecer para evoluir, para crescer como discípulo missionário e você se sentir mais seguro e mais criativo para catequizar. Então, lembra que nós fizemos a roda do conhecimento, não é? Então, essa foi a primeira aula. Você aprendeu lá nessa roda quais são os 10 conhecimentos básicos que todo catequista precisa ter, e você visualizou nessa roda do conhecimento quais são os itens que você precisa desenvolver. São aqueles itens que você deu uma notinha mais baixa. Escolha um de cada vez. Estabeleça uma data para você aprofundar esse tema, esse assunto, esse conteúdo que você precisa conhecer mais. Isso é fundamental para você atingir sua meta. Não adianta você só ver, eu tenho nota muito baixa aqui e ficou nisso só? Não. Você precisa dar um passo para ser uma pessoa melhor, um catequista melhor, tá? Depois, na segunda aula, eu te ensinei sobre espiritualidade do catequista e como conduzir o catequizando até Jesus. E para você que chegou até aqui, eu quero reforçar a minha admiração. Quero de novo falar isso para você.
Eu tenho admiração e respeito pelo seu comprometimento em aprender coisas novas, estar aberto para o novo, ter desejo de ser o melhor catequista e respeito para comigo também. Afinal de contas, eu estou aqui dando essas 3 aulas, esse curso de 3 aulas para vocês, para aprenderem, para aprofundarem, para terem mais conhecimento, porque esse é o meu objetivo aqui com vocês, tá? Vou compartilhar aqui com vocês um slide só para vocês verem a caminhada, o caminho que vocês estão percorrendo. Na primeira aula, como eu disse, né? Você chegou aqui com a sua caixinha fechada, e aí você teve conhecimento. Na segunda aula, a caixinha já estava um pouco aberta, você já estava se sentindo mais com luz entrando aí dentro dessa caixinha, mais ânimo, e trabalhamos a espiritualidade. E na aula de hoje, que é a terceira aula, vocês vão aprender a pedagogia de Jesus, tá certo? E eu hoje vou trazer para vocês, lembra que eu falei ontem que eu ia trazer um presente para vocês? Eu vou trazer hoje um presente. Então, eu quero que vocês saiam da caixinha. Então, a caixinha abriu. A jornada do catequista é para abrir as caixinhas. E a caixinha abriu. E agora, o que que você vai fazer a partir de agora, depois dessa terceira aula, desses 3 conteúdos que eu trouxe aqui para vocês? Então, é isso que eu vou trazer de presente hoje para vocês, tá bom? Então, quero que você. Deixa eu interromper aqui. Quero que você se sinta bastante interessado, venha comigo até o final da aula, tá bom? E eu me sinto muito feliz e satisfeita também, lógico, sempre, né? Em saber que existem catequistas decididos, responsáveis e que estão pagando o preço para chegar aonde quer para levar a mensagem de Jesus aos catequizandos. E eu sei que você é assim. Vocês lembram de terem visto vários vídeos, e eu vi que vocês, inclusive, escreveram que ver esses vídeos de depoimentos identifica com a sua vida, com a sua realidade, como eram essas pessoas e como elas se sentem hoje. E hoje vocês vão ver outros vídeos também. Por quê? Porque não é a Raquel falando, mas é outra pessoa falando da experiência que teve com a metodologia que eu ensino, tá? Então, vocês viram a Débora, a Edilene, a Norma, a Sueli, Josiane, tantas outras. E essa mesma coisa que elas passaram, pode acontecer também com você. Sabe por quê? Porque elas participaram, todos essa. Eu estou falando elas porque os depoimentos que eu tenho e que eu trago aqui hoje são só de mulheres. E esses depoimentos que elas dão mostram que elas passaram exatamente por isso que você está passando, vivenciando a jornada do catequista e chegaram aonde elas chegaram. Por quê? Porque elas avançaram, porque elas continuaram, elas não pararam só na jornada do catequista. E é isso que eu vou falar hoje com vocês, só depois de eu entregar todo o conteúdo. Então, eu quero que você fique até o final. Até o finalzinho, até a hora que eu falar. Pode ir embora, porque agora eu vou abrir o chat e fica aqui quem quiser. Nesse horário você vai embora. Você está comprometido comigo? Só me fala aqui que você vai ficar comigo até o final. Combinado? Bora lá? Bora lá. Então, é o seguinte. Todas essas catequistas, elas assistiram essas 3 aulas, assim como vocês, foram comprometidas, e é isso que eu espero de você daqui para frente, tá bom? Agora eu quero que vocês vejam o que essas outras catequistas dizem sobre a catequese fora da caixinha. Eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Vamos lá. Abrir mais a minha mente, para falar a verdade. Eu tinha uma mente muito fechada, muito pequena. Eu estou conseguindo, como se diz, expor mais a minha vida. Ótimo, para mim me transformou mesmo, sabe? Como catequista, hoje eu sou outra pessoa. Eu era muito fechada, né? Um pouco tímida também, mas agora, fosse em outra época, tu me pedia para falar, eu já estava me escondendo, assim, não tinha... Quando eu comecei na catequese, que eu fui chamada, eu era analfabeta. Não conhecia nada. Depois que eu conheci o curso com você, nossa, eu amei, porque eu queria entender os evangelhos.
eu fiquei tão apaixonada porque eu não perco nada do Eu aprendi Evangelho. a falar com as pessoas. No começo, para mim, era meio complicado, sabe? Aquela coisa de relacionamento com outros catequistas. Eu tinha dificuldade, às vezes, de aceitar as ideias diferentes. Aí eu tô bem melhor agora. Eu sou muito de planejar e sou pouco de fazer. Então, aquela aula me marcou muito. Planejava e nada saía do lugar. E eu comecei a me policiar quanto a isso. Então, eu acho que foi um avanço para minha vida. Antes eu tinha certo medo de algumas tarefas. Por exemplo, o encontro de jovens. Tinha algumas partes que eu não queria participar de jeito nenhum. Que eu falava, isso não é meu perfil. Já não tenho mais aquele medo que eu tinha. Então, eu acho que o curso, em relação ao autoconhecimento, para mim, foi fantástico. A caixinha, eu tô saindo devagarzinho dela, sem ter medo de errar, sem ter medo de me perder, viu? Então, isso para mim assim, é grandioso, viu? Uma maravilha. Eu me desconheço, eu sou outra catequista hoje. Quisera eu poder voltar ao tempo, há 4 anos atrás, e arrebanhar os primeiros catequizandos que passaram por mim. Porque eu vejo a alegria dos meus catequizandos, e o que os pais falam comigo, me mandam mensagem, eles querem estar presente. Hoje eu vejo a busca deles é diferente do que eu fiz há 4 anos atrás. Adorei o curso, bem diferente de todos os outros que a gente faz aqui na nossa arquidiocese, foi o 10, né? E, para mim, foi muito, muito esclarecedor a parte de ser catequista. Isso aí me abriu um leque, porque se tu é catequista lá, você é em todo lugar. Então, isso mudou também a maneira da gente se portar. Na comunidade, na rua, em casa, né? As aulas que tu deu de valores, de competências, nossa, isso aí abriu um leque enorme, né? Mudou bastante. Se ela está propondo que eu vou me conhecer, você vai repetir 10 vezes esse curso, as 10 vezes você vai aprender uma coisa nova. E saindo da caixinha, acho que mexe com a imaginação. O que ela vai tirar de dentro dessa caixa? Eu vi aquelas pessoas se declarando, conversando, né? Eu dizia assim, mas eu nunca vou ter coragem de falar como elas falam. Nunca vou falar isso em público. E olha aqui o que eu estou fazendo hoje. A gente aprende muito. Assista os vídeos da Raquel, que sempre você tem uma opinião. Você precisa falar sobre o assunto, vai lá, clica que está ali. É muito esclarecedor, digamos assim. Pessoal, eu quis começar a aula de hoje com esse vídeo para mostrar que pessoas comuns como você, depois que usaram a metodologia que eu ensino aqui na Catequese Fora da Caixinha, elas conseguiram se sentir muito mais seguras, autoconfiantes, palavras delas, autoconfiantes, inovadoras, criativas, com mais facilidade para atrair os catequizandos e as famílias com modo criativo e profundo. É interessante porque isso é uma marca, isso é muito forte na catequese fora da caixinha. Isso pode parecer distante para você, mas se você continuar comigo até o final da aula, eu vou te levar para o mesmo destino que elas, no mesmo destino que elas chegaram, tá bom? Então, fique comigo aqui porque você vai chegar até o final, tá bom? E para a gente ir direto ao assunto, hoje nós vamos entender a pedagogia de Jesus para os catequistas. E enquanto eu abro os slides, eu vou abrir agora, escreve aí no chat, eu também posso. Lembra que ontem vocês escreveram isso? Eu também posso. Quero que você entenda que é possível você crescer, ser um catequista incrível, seguro e inovador na catequese. Diga para você mesmo, se outra pessoa pode, eu também posso. Se aproprie desta verdade, eu também posso. E eu fico muito feliz em saber que você acredita que você pode. Porque, olha, gente, eu vou insistir muito nisso hoje. Eu vou insistir muito nessa questão de você falar para você, eu também posso. Tá bom? Vamos lá. Eu vou abrir o slide aqui enquanto vocês escrevem aí, tá bom? Olha que coisa linda esta imagem de Jesus com as crianças. É assim que você quer se sentir? Não é assim que você quer se sentir? Rodeado das crianças, interessadas em você, crianças, jovens, adultos, seja quem for, olhando para você, buscando esse conhecimento, buscando essa mensagem que Jesus quer passar. Então, é a partir desta imagem que eu quero hoje trazer o conteúdo para você.
tá bom? Vamos lá. O que nós vamos continuar aqui agora, porque a aula é lindíssima, tá bom? Então, nós estamos aqui abrindo hoje a primeira caixinha da pedagogia. Nós vamos falar sobre trabalho em equipe, tá? Trabalho em equipe. Jesus trabalhava em equipe. Deixa eu só interromper aqui um minutinho. Se nós vamos falar hoje sobre a pedagogia de Jesus, eu trago aqui para vocês várias passagens bíblicas, anota aí se você quiser, enfim. São passagens bíblicas que mostram para nós como é que Jesus agiu durante o tempo que ele esteve aqui, nos 3 anos de vida pública. Então, quando eu falar cada um deles, eu vou estar trazendo isso para você olhar para este exemplo de Jesus, para você, catequista. Tudo o que eu falar aqui diz respeito à sua missão, ao seu compromisso com Jesus. Entendeu? Você como catequista, combinado? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui para você entender. Então, eu vou trazer os slides e você tem que entender que eu estou falando isso para você e é o exemplo dele, é a pedagogia dele para você aprender, tá? Vou compartilhar. Olha, Jesus trabalhava em equipe. Ele sempre pediu a colaboração dos seus discípulos. Lá em Mateus 14, de 13 a 21, está escrito: vocês é que têm de lhes dar de comer. E os discípulos distribuíram às multidões. Aqui nós sabemos que é no milagre da multiplicação dos pães. Jesus podia, no milagre, estalar os dedos e cair um pão no colo de cada uma das pessoas. Mas ele não quis fazer isso. Ele, como homem, estando ali presente no meio daquelas pessoas, ele pediu ajuda para os discípulos dele, para que eles também ajudassem na distribuição dos pães. Então, perceba, catequista, você tem feito isso? Você que é coordenador de catequese, você tem pedido ajuda para a sua equipe, a colaboração da sua equipe também? Você, como catequista, pede a colaboração dos seus catequizandos, que são seus discípulos também? E sempre entendendo que todos eles, quanto mais eles colocarem a mão na massa naquilo que você está ensinando, mais eles estão vivenciando a mensagem. E era isso que Jesus queria, tá? Continuando, Jesus, então, trabalhava em equipe. Eu vou trazer aqui alguns exemplos desse trabalho em equipe dele, tá? Ele sempre acreditou na capacidade de cada um. Como é que anda a sua crença na capacidade do outro? Lá em Mateus 28 está escrito: façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai e ensinando-os a observar tudo o que eu ordenei a vocês. Entenda que ele acredita na capacidade do outro. Nós também precisamos acreditar, coordenador, acreditar na sua equipe, catequistas, acreditar nos seus catequizandos, entender que aquilo que você fala para eles, que você pede para eles, eles podem fazer, eles podem evoluir, eles podem crescer e fazer acontecer, tá? Continuando. Ele reconhecia os dons e talentos individuais. Por isso a importância do autoconhecimento aqui na Catequese Fora da Caixinha, onde eu ensino para vocês, dentro da metodologia do curso, conhecer-se a si mesmo e conhecer o outro também. Por quê? Para você reconhecer no outro que ele é diferente de você, mas que ele tem dons, talentos que precisam ser aproveitados para unir, para somar, para fortalecer a sua missão. Jesus fala para Pedro: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Ele reconhece o dom de Pedro, ele sabe que ele pode contar com Pedro. Vocês se lembram que ontem eu falei para vocês assim, que Jesus chamou, eu não sei se foi ontem ou se foi anteontem, que eu falo assim, que Jesus nos chama e ele nos capacita. Ele vai capacitar. Então, se ele acredita na sua capacidade em primeiro lugar, e ele vai promover algo que aconteça na sua vida
para que você dê conta, saiba, aprenda, aprofunde no conhecimento para levar a mensagem dele adiante. E o que eu estou trazendo aqui hoje para vocês é mostrando o que Jesus fez. E às vezes a gente não faz isso. Se olha um catequizando que ele é muito diferente, você não reconhece nele a capacidade que ele tem de aprender de modo diferente do que você está ensinando e daquilo que você cria na expectativa sua, tá? Então, continuando aqui, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês rapidinho, tá bom? Então, Jesus sempre ainda nesse tema do trabalho em equipe, né? E isso serve não só para o coordenador, como também para o catequista. Ele dava poder aos seus discípulos. Olha, ele chamou os 12, lá em Marcos 6, chamou os 12 discípulos e os enviou de 2 em 2 e dava-lhes o poder sobre os espíritos impuros. Quantas vezes a gente, como catequista, acha que a gente se acha, não, eu é que sei, o outro não, como é que eu vou dar poder para o outro? Vai tirar o meu poder para dar para o outro? Jesus está ensinando a humildade e que nós devemos, porque o outro, assim como você foi chamado, o outro também foi. Eu não sei se você sabe, catequista, mas os catequizandos que chegam até você, na sua turma de catequese, foi o próprio Jesus que encaminhou para você. Tenha sempre em mente isso. Se você pegou uma turma, saiba que foi Jesus que colocou essa turma para você. E por mais difícil que ela seja, por mais desafiadora que ela seja para você, ele vai te capacitar. Ele acredita em você, por isso que ele encaminhou essas pessoas para você. Isso aí está embasado na nossa fé. É acreditar que Jesus está presente, agindo na nossa vida. E você precisa acreditar nisso, tá? Continuando. Então, Jesus trabalha em equipe. Então, estou mostrando para vocês aqui várias atitudes dele, tá? Como trabalha em equipe. Ele dava o direcionamento para a equipe dele. Depois, lá em Mateus 14, depois da multiplicação dos pães, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para o outro lado do mar. Então, ele encaminha ele dá direcionamento para a equipe. Então, nós também precisamos direcionar a nossa equipe. Isso faz parte do trabalho em equipe. Alguém tem que apontar o caminho. E você, como catequista, está apontando o caminho para os seus catequizandos. Olha como isso é lindo. Você vai mostrar para eles por onde eles devem caminhar. E fazer com que eles coloquem em prática esse ensinamento. Não é dando ordem, mas é ensinando o que fazer e como aplicar na vida, tá? Nós vamos abrir agora a caixinha, mostrando a segunda caixinha da pedagogia de Jesus, mostrando os valores humanos e cristãos de Jesus durante esse tempo que ele esteve aqui e como você também precisa agir a partir desses valores, tá? Olha, Jesus sempre foi justo. Ó, vamos trabalhar o valor da justiça. Nós não podemos ser injustos. No caso de Jesus, ele encaminhava os marginalizados para dentro da comunidade. Curou o cego de nascença, lá em João 9. Estou trazendo um exemplo, sabe, de cada um deles, né? De cada um desses valores. Então, a justiça, ser justo com as pessoas, com as diferenças, não marginalizar, não separar, não julgar, não condenar, não ter preconceito, ser justo, porque aquela pessoa é filha de Deus e amada por Deus exatamente como você. Então não pode fazer isso. Então a gente tem que ter justiça, tá? Tudo que Jesus fez foi gerar vida, foi incluir, e por isso é exemplo para nós. Então aqui nós estamos falando de justiça, tem a ver com isso, tá? Ele acolhia aqueles que eram tratados com desprezo pela sociedade. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos o procuraram. O que ele fez? Lá em Lucas 17. Ele cura os leprosos e fala, vão até agora a cidade e se apresentem. Diga que vocês estão curados. Então, ele trata a justiça dele, né? Esse valor tão forte de justiça faz com que todos sejam bem tratados. Ele acolhe todo mundo.
Como é que anda o seu acolhimento na sua catequese? Como anda o seu acolhimento com os outros catequistas, com a sua comunidade? Preste atenção nisso, tá? Ainda falando de justiça, ele dava uma nova oportunidade para quem errava. A mulher adúltera que ia ser apedrejada. Atire a primeira pedra. Quem nunca errou, quem nunca pecou. Na verdade, aqui, a única pessoa que poderia apedrejar esta mulher era Jesus. E ele não fez isso. Ele era o único que podia fazer isso. Por quê? Porque ele não tem pecado. Mas ele perdoa. Ele quer todo mundo incluído. Ele sabe que a nossa condição é muito frágil, é pecadora. Mas ele dá oportunidade. Quantas vezes nós temos pessoas que erram, que estão ao nosso lado e que nos magoam, e a gente não tem a capacidade de perdoar, e a gente vai julgar e a gente vai condenar? Vamos tomar cuidado com isso. Então, estamos trabalhando aqui a justiça de Jesus, tá? Então, esse valor de justiça, o tanto que é importante para o catequista também. Continuando, Jesus era motivador. Aqui é um outro valor, olha, motivação. Ele ensinava com paciência e firmeza para se sentirem fortes e seguros. A parábola do semeador, lá em Mateus 13. Vocês se lembram que lá nessa parábola do semeador, depois que ele fala a parábola, os discípulos perguntam para ele assim, Jesus, explica-nos esse seu ensinamento. E aí Jesus para, junta-se a eles e explica para eles cada uma das sementes, cada um do terreno, o que significa. Isso significa que nós precisamos falar uma linguagem, explicar, orientar, de modo que o outro compreenda. Então, Jesus quis, eles tiveram interesse, eles estavam ali. E eles perguntaram para Jesus, então Jesus foi, teve paciência e respondeu para eles. Então, como é que nós estamos motivando os nossos catequizandos? Nós estamos tendo paciência, estamos motivando eles, ou nós somos impacientes e não compreendemos aquilo que eles estão solicitando para nós? Muitas vezes, o comportamento do catequizando não é verbal, é um comportamento de atitudes, de ações, e ele está querendo falar algo. E como é que você está entendendo isso? Tá? Vamos entender isso, vamos prestar atenção um pouco. Ainda como motivador, ele tirava os discípulos das dificuldades. Está passando uma dificuldade? Está acontecendo algum problema? Vamos motivá-lo a ser diferente, a fazer diferente. Pedro cortou a orelha do soldado na noite da agonia de Jesus. O que Jesus fala para ele? Não pode. Ele vai lá, pega a orelha e cura, coloca a orelha do Malco. Pedro, não faça isso, não pode fazer isso. Então, ele corrige o erro do Pedro. Ele não condena Pedro, ele corrige Pedro, entende? Então, ele motiva Pedro a ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque ele dá o exemplo. Olha a importância do exemplo. Isso motiva o outro também. Continuando, ele mostrava a sua luz da transfiguração no Monte Tabor, Mateus 17. Catequise, vamos falar um pouquinho dessa coisa da luz, tá? Tá tudo bem até aqui, gente? Vamos embora? Tá tudo bem? Olha aqui, deixa eu falar para vocês uma coisa. O catequista reflete a luz de Cristo, assim como a lua reflete a luz do sol. Nós não temos luz. A nossa luz é de Cristo, que reside em nós. O Cristo que vive em nós. O Cristo que nós recebemos na Eucaristia. E catequista precisa receber a Eucaristia, precisa ir à missa, porque é lá na missa que recebe a Eucaristia. Precisa participar todo domingo, pelo menos aos domingos e dias de guarda, né? Como diz o mandamento. Então, nós precisamos ter esse Jesus vivo dentro de nós para que possamos refletir a luz de Cristo no mundo. Jesus nos ensina, ele ensinou, ele mostrou a luz dele para os discípulos. O que os discípulos disseram? Ai, vamos montar uma tenda
e ficar por aqui mesmo, que tá bom demais. Mas não é assim que deve ser. Jesus diz: não, 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 não. Nós vamos descer, porque lá embaixo é que as pessoas precisam de nós. É muito fácil ficar aqui em cima, no bem bom. O duro é ir lá para baixo. Então, nós vamos pegar nossa cruz e vamos descer e vamos lá ensinar as pessoas como deve se fazer. Tá? Então, essa luz de Cristo no mundo, nós precisamos refletir também, tá bom? Então, vamos refletir a luz de Cristo no mundo, assim como ele refletiu também, lá no Monte Tabor, tá? Continuando. Jesus respeitava, olha, o valor de respeito. Jesus respeitava a todos. E os discípulos, gente, eles eram muito diferentes. Eles tinham comportamentos diferentes. Eram mansos, irritados, bravos, radicais, medrosos, organizados demais, comunicadores. Cada um tinha um jeito diferente de ser. E ele respeitava todos. Cada um deles tinha um jeito próprio de ser, de viver, de entender a vida. Tinham posições sociais diferentes, eram pescadores na sua maioria, tinha cobrador de impostos, tinham um entendimento errôneo de Jesus, entendiam nada, às vezes não compreendiam a missão de Jesus, não compreendiam por que Jesus fazia determinadas coisas. Os discípulos tinham falhas humanas, eram egoístas, imaturos, exclusivistas, tá? Então, entenda, eu não sei se vocês, deixa eu voltar aqui, eu não sei se vocês assistiram aquela série The Chosen, Os Escolhidos. É um filme, né? Ele foi criado, e ali a gente não deve pautar a nossa fé naquilo que está o filme e dizer que ele é fidedigno à Bíblia. Não é. É uma criação, é uma história que foi criada em cima de algumas passagens bíblicas e teve coisas que foram criadas em cima da imaginação da pessoa, do autor, do escritor. Enfim, mas é um filme muito bonito, uma série que tem na Netflix, inclusive, não sei se tem em outros lugares também, mas eu assisti toda a série ali, e é uma série muito bonita, para nós olharmos, e aí vem aqui, para ver a diferença de comportamento dos discípulos e como Jesus olhava para cada um, cuidava de cada um. Então é muito bonito ver essa série para a gente poder ter esse olhar de Jesus, entender isso, sabe? Não é pegar o que está falando ali, a ferro e fogo, e dizer que foi isso que está escrito. Não. Lembra que isso é um filme, isso não é a realidade, mas é um filme que foi baseado na vida de Jesus a partir das passagens bíblicas. Mas tem coisas ali que não são fiéis, mas que a gente releva. Quem tem esse entendimento sobre a Escritura vai compreender e vai entender. Então, tenha um olhar saudável para este filme. Ele é muito bonito e traz exatamente esse olhar que eu quis mostrar e comentar aqui com vocês sobre essas diferenças que existem na personalidade e no comportamento de cada discípulo. E o que isso tem a ver conosco? E aí eu trago isso agora para você. Quando nós temos uma turma de catequese, nós nos deparamos com catequizandos com personalidades e comportamentos e atitudes, enfim, completamente diferentes uns dos outros. Uns são mais bonzinhos, outros são mais ativos, o outro é mais nervoso, o outro é mais bravo, o outro não presta atenção, é desligado, enfim, cada um deles tem um tipo de comportamento. E nós precisamos ter o mesmo amor por todos eles. Lembrando do exemplo de Jesus, não é isso que nós estamos falando aqui hoje? A pedagogia de Jesus? E se Jesus nos ensina que ele teve paciência, que ele respeitou cada uma das pessoas como elas são, assim também devemos ser nós. Nós também precisamos acompanhar, tá bom? Então, é muito importante que a gente valorize esse exemplo de Jesus na catequese, tá? Continuando, então, além do respeito, né? Falando agora do valor do respeito, agora vamos falar sobre a família.
o valor família para Jesus era muito grande. Ele sempre obedeceu seus pais. Lá em Lucas 2:51, a gente vê a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Quando Jesus fica lá em Jerusalém, no templo, ensinando os doutores da lei, e os pais chegam. E Maria diz: meu filho, o que você está fazendo aqui, né? Não deveria estar conosco. E aí ele diz: não deveria eu estar aqui na casa do meu pai? E ela diz que era para ele descer e para voltar para Nazaré. E ele desce, e ele obedece. Então, obedecer os pais é respeito, é valorizar a família. Então, respeitando, catequista, respeitem suas famílias, respeitem as famílias dos seus catequizandos também. Nós precisamos respeitar, valorizar as famílias, tá? Ele sempre obedeceu seus pais, ainda continuando, né? A pedido da sua mãe, fez o primeiro milagre. Lembra que foi Maria que intercedeu, dizendo para os serviçais ali do casamento: encham as talhas, façam. Ela fala assim: façam o que ele vos mandar. E simplesmente ela dá a ordem, que é para eles fazerem o que Jesus pede. E aí Jesus não tem como voltar atrás. Então ele obedece à sua mãe. Olha o valor de família, de respeito com a mãe dele, né? Ele era carpinteiro como José. Olha que linda essa imagem. Lá em Marcos 6, fala sobre isso, né? Que era carpinteiro como José. Então, isso mostra uma ligação com a família. Então, ele ajudava o pai dele também nas tarefas do trabalho, no ofício do pai dele, tá? Ele cuidava das famílias, ele curou a sogra de Pedro. Quando ele chega na casa de Pedro, eles voltam de uma viagem, chega na casa de Pedro, encontra a sogra doente, ele cura a sogra. Por quê? Porque a sogra é importante, estar ali, presente, no meio deles. Então, ele cura a sogra. Falando de família, tá? Nós estamos falando de família. Ressuscitou Lázaro. Lázaro era muito importante na comunidade e para as irmãs dele também. Então, Jesus ressuscita Lázaro, traz vida para aquela família novamente, daquele homem que estava morto, que já ninguém esperava mais que ele pudesse ter vida, né? Ele tratava todos igualmente. Seus discípulos receberam as mesmas funções. Tudo isso, gente, é para vocês aprenderem com os ensinamentos dele. Os discípulos receberam as mesmas funções. Jesus disse para eles, todos juntos: ide, batizai e pregai o evangelho a todas as criaturas. Ele não falou para um, para outro, não. Ele juntou os 12 e falou para eles. Todos receberam a mesma função. Ele acreditava em todos eles. Tratava todos igualmente. Mesmo aquele que tinha mais dificuldade, aquele que tinha mais limitação, não importa, são todos iguais aos meus olhos. Tá certo? Continuando. Alimentava os famintos, tratando a todos igualmente. Não importava quem estava ali. Não importava se tinha algum fariseu ali que estava perseguindo ele. Ele mandou alimentar a todos na multiplicação dos pães. Falou para os discípulos: alimentem a todos, dê pão para todos. Não diz, olha, aquele ali você não dá, aquele outro não dá. Não, não existe isso. Então, a gente precisa cuidar disso, tratar a todos igualmente. Acolher com amor. Nicodemos foi procurar Jesus. Nicodemos era um mestre da lei, era um fariseu. E ele foi procurar Jesus à noite. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Ele foi procurar Jesus à noite. Por que Nicodemos foi procurar Jesus à noite? Porque ele não tinha encontrado a luz ainda. E a noite representa aquele que está na escuridão. Então ele estava, além dele precisar se esconder dos outros mestres, ele falou: eu não vou aparecer na luz do dia para todo mundo ver que eu estou encontrando com esse homem, que eu não sei quem é, mas que me intriga e eu quero saber mais. Ele vai então à noite, mas isso representa também a escuridão que ele estava vivendo. Nicodemos estava no escuro. Então ele busca a luz, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então ele procura Jesus, ele procura a luz de Jesus. E Jesus acolhe Nicodemos
como acolhe qualquer pessoa. Não importa que ele pudesse até ter medo do fariseu, dos fariseus, pela perseguição, mas ele acolhe com amor. Olha como isso é lindo, não é? Isso mostra para a gente que nós podemos e devemos acolher a todos com amor também. Ele ouvia na essência, ele era um bom ouvinte. Catequista precisa saber ouvir. Ele ouvia na essência todas as pessoas. Olha que interessante, a viúva pobre que deu tudo o que tinha, lá em Marcos 12. É interessante porque aqui eu coloco como ouvir. Vamos entender isso. Ouvir significa compreender aquilo que o outro está falando ou fazendo. Então, ele está ouvindo na essência, ele está captando aquela mensagem na essência, na sua verdade. Aquela viúva estava colocando a moeda, tudo o que ela tinha. Ele entende, ele capta isso, ele ouve na essência. Isso significa estar presente, realmente, de verdade com a pessoa, vendo o que ela está fazendo, acompanhando e entendendo o que está por trás daquilo que ela está fazendo. Acabei de falar isso. Às vezes o catequizando tem uma atitude que não é condizente com o que deveria ser. O que ele está querendo mostrar e fazer com esta atitude? Isso significa ouvir na essência. Não só ouvir o que a pessoa está falando, mas também entender e captar aquilo que ela está fazendo. É o que está por trás disso, compreende? Isso é lindo, né? Jesus tem essa capacidade e ele nos ensina também a estarmos atentos a perceber na atitude do outro também, tá? Continuando aqui, olha, ele ouvia quando chamavam o seu nome. Sim, todos nós ouvimos como chama o nosso nome, mas quantas vezes nós não damos importância para aquilo que o outro está falando? Jesus cura os cegos de Jericó. Eles gritam, Senhor, Senhor. E aí ele faz com que os cegos de Jericó enxerguem e a partir daí eles começam a segui-lo depois de curados. Lá em Mateus 20 a gente encontra isso, essa passagem, tá? Ele escutava até mesmo o pensamento do outro. Essa imagem, para mim, é uma das imagens mais lindas que eu já vi, da mulher desejando tocar o manto de Jesus. Nesse momento, o que acontece? Ela busca a cura e ela pensa. E estamos falando aqui, olha, do ouvir. Ele era um bom ouvinte. Jesus ouve até pensamento, até mesmo pensamento do outro, né? Vamos entender isso. Aquela mulher doente, há muitos anos sangrando, ela era tida como uma mulher impura. Sendo impura, ela não poderia conviver com ninguém. Não poderia se aproximar das pessoas, não poderia encostar nas pessoas, não poderia estar perto, conviver em comunidade. Mas ela tinha tanta certeza que ela poderia ser curada por Jesus, que ela pensou, se eu apenas tocar na barra do manto deste homem santo, eu ficarei curada. E ela vai e ela toca só na barra do manto. Qualquer pessoa não perceberia. Mas Jesus percebeu, é lógico. É lógico que ele soube. E ele pergunta, quem tocou em mim? E ela tem muito medo, porque ela sabia que ela não podia tocar nele. Ela sabia que ela era impura, que era tida como impura e que ela não poderia tocar. E ela ficou com muito medo. E ele se aproxima e diz para ela que ela estava curada. Então, é o desejo de entender o outro, de querer ser melhor para o outro, de fazer o outro se sentir bem.
Qual é a situação difícil que você passa ou já passou, ou que pensa que pode até passar, e estar preparado para este acolhimento, para ouvir, entender e compreender aquilo que o outro realmente precisa de você. Jesus nos ensina isso, a ser um bom ouvinte, ouvir na essência, acolher, ajudar, promover o bem para o outro. Faz sentido isso para você? Você compreende isso? Tá tudo bem? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, vamos continuar então. Eu acho muito linda essa imagem da mulher, né? Então vamos, deixa eu só passar aqui para vocês verem novamente essa imagem dela. Olha como é linda, ela desejando tocar no manto dele. Na verdade, ela toca na barra lá embaixo, né? Aqui, na verdade, está tocando como se fosse numa estola, numa echarpe dele, né? Mas é muito linda. É só na franja, ela vai tocar na franja dele, né? É lindo. Continuando, gente. Vamos abrir agora. Então, nós abrimos a caixinha onde Jesus mostra os valores humanos, né? Que foi essa aqui agora. Deixa eu só ver qual foi o outro aqui. A pedagogia, o trabalho em equipe, os valores, que nós vimos todos eles, né? Os valores. E agora nós vamos entrar na caixinha da liderança humanizada. E cada catequista, todos vocês, e eu não estou falando aqui só para coordenador, não, tá? Eu estou falando para o catequista. Por quê? Porque o catequista é um líder da sua turma. Você tem um papel e uma responsabilidade muito grande. Então, eu quero falar para você aqui agora o exemplo de Jesus na liderança humanizada. Tá bom? Tá tudo bem? Vamos lá. Compartilhando aqui com vocês, então. Então, vamos falar sobre a liderança. Que liderança é essa que Jesus dá exemplo para nós, né? Ele enfrentava as adversidades. Como líder, a gente vai enfrentar muitas adversidades. Ele se mantinha à frente. Inicialmente, Jesus se mantém à frente como líder. E nós, como catequistas, também vamos nos manter à frente. E vamos enfrentar todas as dificuldades. Você está com uma dificuldade? Enfrenta essa dificuldade. Vai lá, faz o que tem que fazer e volta com uma solução. Não é entregar. Não, nós precisamos estar à frente. Então, Jesus, como líder, está à frente. Ele sobe a Jerusalém e ele entra sozinho, montado no burrico lá, vai à frente dos discípulos. Continuando, respondia às dúvidas dos líderes do governo. Ele não mandou ninguém lá, foi ele mesmo, ele era o líder. Ele que ia lá, vamos enfrentar as nossas dificuldades, gente. Tem que responder, tem que... Uma sabatina, tem algo que está com problema, vai lá e enfrenta. Aí ele fala com Pilatos. Está sofrendo, naquele momento, flagelado. E logo depois, né? Continuando, ele estava sempre pronto para ajudar, mantendo-se à frente. Os discípulos falaram assim: não, gente, tira essas crianças daqui que elas vão atrapalhar Jesus. Ele pula na frente e fala: escuta, o que vocês estão falando? Quem falou que eu não quero as crianças junto comigo? Tragam aqui as criancinhas e sejam como elas, para vocês poderem entrar no reino dos céus. Sejam como essas crianças. Então, ele estava sempre pronto para ajudar, para acolher. E isso é ter uma liderança à frente, ser exemplo desse acolhimento. Além dele estar à frente, ele também estava junto como líder. Aí ele chama os 12, escolhe os 12 para ficar junto com ele. Aí ele estava junto, é um líder que caminha junto, caminha à frente, agora está mostrando que ele caminha junto com eles. Ele dialoga com os discípulos, ele está junto com eles. Pergunta: quem dizem as multidões que eu sou? Depois pergunta: e vocês? Quem vocês pensam que eu sou?
conversa com eles, está junto com eles, cresce com eles, faz com que eles se desenvolvam, com que eles cresçam. Ele deu o exemplo, olha, como estando junto, ele dá o exemplo de se aproximar das pessoas. Pediu água a uma samaritana. Eu não consigo, gente, nesta aula hoje, entrar nos detalhes de cada uma dessas passagens bíblicas, tá? Porque é um conteúdo que eu tenho pouco tempo para passar para vocês. Então, eu estou dando os exemplos para vocês colocarem na vida de vocês. Então, ser exemplo de se aproximar das pessoas. Aquela pessoa é difícil, aproxima dela, conheça, entenda o que está acontecendo. Não tenha medo de se aproximar, tá? Continuando, olha, sempre junto, não negava o atendimento a quem procurava. O servo do centurião disse para ele: suba até a minha casa para curar o meu filho. Aí ele diz: eu não sou digno de que entre na minha casa, mas se o senhor falar que ele vai ser curado, ele será curado. E Jesus não nega, ele era um soldado romano. E aí, Jesus atende ele também. E Jesus também fica atrás. Então, olha que bonito, Jesus fica à frente, Jesus fica junto e Jesus fica atrás. O que significa isso? Uma liderança completa. Quando ele fica atrás, ele envia os discípulos para mostrar que eles são capazes. Eu, como líder, digo para você, você é capaz, vai lá e faz. Vão até o povoado, desamarrem o animal e tragam aqui. Façam isso e vocês vão conseguir, mostrando para eles as dificuldades que eles vão ter, mas que eles são capazes. Ainda ficando atrás, ele seguiu os passos dos seus discípulos quando pensavam em desistir, os discípulos do caminho de Emaús. O que ele faz? Ele fica atrás, vem vindo, vem atrás, vem aproximando. Para quê? Para ficar junto deles. Então, ele fica atrás para entender a necessidade dos discípulos de Emaús. O que está acontecendo com eles? Aí ele se aproxima e fica junto. Olha como isso é bonito. O exemplo dele. Ele apontava o caminho. Ele é o próprio caminho para a gente seguir. Lá em João 14 a gente encontra isso. Jesus é o caminho. Então é ele que nós devemos seguir. Ele fazia primeiro para dar exemplo. Por isso que falamos tanto do testemunho do catequista. O catequista tem que testemunhar a sua fé, o seu compromisso como discípulo missionário. Como é a sua atitude no dia a dia? O que você tem feito? As suas ações, as suas atitudes, seu comportamento condiz com a sua condição, com o seu chamado de catequista? Então, Jesus apontava o caminho, ele fazia primeiro para dar exemplo. Andava por toda a Galiléia ensinando, pregando e curando. Por quê? Porque era isso que ele queria que os discípulos fizessem depois. E chegar até nós isso, para nós fazermos também. Ele dava a direção que os discípulos deveriam seguir, apontando o caminho. Não tomem o caminho dos pagãos e não entrem na cidade dos samaritanos. Vão primeiro às ovelhas perdidas de Israel. Primeiro vocês vão pregar para os judeus, para se tornarem cristãos. Depois é que vocês vão para outros povos. Primeiro vai para o povo de Israel. Aqueles que estão perdidos, que ainda não reconhecem que eu sou o Messias esperado por eles. Lindo, não é, gente? Lindo, não é? Isso é muito lindo, sabe? Eu fico assim, encantada. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, querido catequista, preste atenção. Isso que eu ensino na jornada do catequista é uma gotinha no oceano de conhecimento que você também pode ter. Você pode ter esse conhecimento. Eu quero que você entenda isso, tá? Você gostou desse conteúdo que eu trouxe aqui para você? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, onde eu trago o exemplo de Jesus, a pedagogia de Jesus, o exemplo dele para a sua prática cristã. A sua prática cristã. Eu quero isso, eu espero isso de você, tá? Eu quero que você imagine o seguinte, faz 30 anos que eu estudo e eu juntei tudo que eu aprendi
para todos os dias eu ensinar você, principalmente na jornada do catequista, que acontece poucas vezes no ano. Não é toda semana que tem a jornada do catequista, né? Aqui no YouTube tem muitos vídeos abertos e você pode aprender muito com esses vídeos. E até aqui, na jornada do catequista, você viu, na aula 1, o conhecimento que você precisa ter. Na aula 2, a espiritualidade que precisa desenvolver. E hoje, a pedagogia que você precisa aplicar na sua catequese. Agora, preste atenção no que eu vou falar. Esse é um conhecimento introdutório. Eu estou apenas iniciando um conhecimento que eu estou trazendo para você, que eu já sei que é muito para muita gente que ainda não teve esse conhecimento. Mas ele é pequeno demais. Então, ele é apenas, como eu disse, introdutório para que você sinta o quanto você pode avançar mais. Por isso que eu trago aqui para vocês os exemplos, porque não dá para explicar, não dá para aprofundar tudo o que eu conheço, tudo que eu estudo, que eu já estudei, que eu sei. Isso precisa de 1 ano para eu estar junto de vocês e muito mais, entendeu? Como eu disse, é uma gota no oceano, é 1% do que você pode ter para se sentir atualizado e seguro na catequese, tá? Se você sonha, se você tem um desejo de ter a atenção dos catequizandos, se você quer ter segurança para comunicar com eles, saber o que pode, o que não pode fazer na catequese, aprofundar na sua relação com Jesus Cristo, na sua intimidade com Deus, através da espiritualidade, perceber que o resultado no final é muito melhor do que você vem tendo e não consegue mudar. Então, se você sonha com tudo isso, então eu quero dizer para você que eu tenho uma solução para você e uma oportunidade. Lembra que eu falei que eu ia trazer um presente para você? Eu vou trazer hoje um presente, uma oportunidade de você ser um catequista que poderá dar um testemunho lindo de transformação de vida e da catequese. Vocês viram tantos catequistas dando testemunho, não é? Você pode ser um desses catequistas. Para você que quer ser como esses catequistas, que hoje se sentem seguros para desenvolver encontros de catequese, que realmente aproximam os catequizandos de Jesus, você só precisa fazer uma coisa. Preste atenção nisso que eu vou falar para você. Você só precisa de uma coisa: seguir um método. E que método é esse, Raquel? É o método que eu ensino numa formação, num curso meu, que se chama Saindo da Caixinha para Catequizar. Tá? É isso que eu quero dizer para você. Se você quer muito isso, você vai conseguir, através desse método que eu ensino. Eu sei que muita gente conseguiu abrir a caixinha. Chegou aqui com a caixinha fechada, foi abrindo e abriu durante esses 3 dias. Mas sair da caixinha não é fácil. Por isso eu desenvolvi esse curso completamente inovador, diferente, envolvente, que realmente faz a diferença na vida dos catequistas. E vocês viram os catequistas falando. Gente, se fosse simples e fácil sair da caixinha, você já teria saído. Mas, na verdade, o que está faltando é um conhecimento específico de comportamento, de uma prática inovadora, algo novo, de ter um olhar mais amplo, uma mente mais aberta, para que isso aconteça. E na vida a gente precisa de uma rota, de um itinerário. E aqui na jornada do catequista eu apontei 3 paradas para vocês. O conhecimento, a espiritualidade e a pedagogia de Jesus. Então, vocês viram que eu apresentei para vocês um caminho. Então, você teve um pouco de conhecimento, já abriu a sua mente, opa, eu preciso aprofundar nisso. Espiritualidade, a minha relação com Cristo, com Maria. Pedagogia de Jesus, que traz hoje os exemplos de Jesus. E agora? Para onde mais eu vou? Então, agora eu quero mostrar para você uma oportunidade, para você que quer muito continuar avançando. E eu já adianto que você deve ficar comigo até o final. Porque pelo menos, gente, presta atenção. Você pode até não querer, Raquel, eu não quero essa oportunidade, eu não quero esse curso, eu não quero nada. Mas pelo menos, se você ficar comigo até o final, você vai saber o que existe e o que está ou não ao seu alcance.
Fica comigo para você ver, porque eu ainda vou estar trazendo para vocês o conteúdo, para vocês entenderem um pouco mais o que é, o que eu posso te oferecer. O que eu trago na jornada do catequista é sempre um diferencial para os catequistas. Por isso, vale a pena ficar comigo. Vamos lá? Eu vou mostrar o que eu tenho preparado para vocês, mas antes eu vou explicar para quem é e para quem não é essa oportunidade. Você está aqui comigo, você já está na terceira aula, mas eu quero dizer para quem é essa oportunidade que eu vou abrir. É para quem quer crescer, quem quer se desenvolver, quem quer aprender um jeito diferente e novo de catequizar. Você quer atrair seus catequizandos? Quer entender sua missão? Quer se sentir seguro para catequizar? Então, é para você. E não é para quem? Para quem que não é? Olha, se você já sabe tudo, se você diz que o que eu estou falando aqui é balela, que não acrescenta nada, que você já sabe muito mais do que isso que eu falei até aqui agora, porque, na verdade, o que eu estou falando aqui é 1% de tudo que eu posso te entregar. Para quem não quer aprofundar, porque acha que já sabe o suficiente e não quer, de fato, fazer diferente, então não é para você. Então você já pode ir embora. Você está dentro desse quadro? Então você pode ir embora. Agora, se você quer aprender mais, fica aqui comigo porque vale a pena. O meu objetivo aqui é despertar você para um jeito novo, atualizado, que a igreja, gente, está clamando, a igreja está pedindo. O mundo necessita dessa mudança de evangelização. E vai ser muito bom fazer parte dessa comunidade de catequistas fora da caixinha. E ainda mais dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Que a catequese fora da caixinha é uma formação de catequistas católicos. Embora a gente tenha alunos aqui que são evangélicos. E são muito bem-vindos, tá bom? Continuando, o Papa Francisco, ele fez um comentário no final do sínodo da sinodalidade, no final do ano, que ele dizia que uma das maiores dificuldades da igreja é fazer a mudança. E por que é tão difícil fazer uma mudança? Porque as pessoas estão fechadas e isso precisa mudar. Papa Francisco comentou dessa dificuldade. Por quê? Porque ninguém está preparado para a mudança. Ninguém está preparado para o novo. Parece que tudo é muito difícil. E, na verdade, não é. É uma questão apenas de você estar aberto e saber que, a partir do momento que você começa a fazer algo diferente, você vai ter um resultado diferente. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu desenvolvi um método que faz a diferença na vida do catequista. Você pode e deve fazer outras formações também, gente, pelo amor de Deus. Cada formador oferece um produto diferente, mas a única formação que vai abrir a sua mente para uma catequese diferenciada, inovadora, atrativa, é aqui na Catequese Fora da Caixinha. Isso eu não tenho dúvida. Eu ouço muitas pessoas dizerem que a igreja precisa mudar a catequese, que a catequese é chata. E isso me dói profundamente quando eu ouço. E eu te digo que só quem consegue enxergar além, por quê? Porque está fora da caixinha. Porque quem está dentro da caixinha não consegue enxergar além dos quadrados que estão em volta, dos muros que estão fechando. Somente quem consegue abrir a caixinha, enxergar novos horizontes e sair dela para poder caminhar com Jesus é capaz de reverter essa realidade. Senão, não. Se você vai continuar dentro da caixinha, você não vai mudar isso. E o que eu posso fazer para você? Então, vamos lá. Vocês abriram a caixinha, mas isso não é suficiente. Já falei, você está deslumbrado e você está vendo coisas novas, coisas boas. Não adianta só abrir a caixinha e continuar parado dentro dela, porque você tem que seguir os passos de Jesus, não é isso? Por isso eu quero convidar você para sair da caixinha, para seguir esses passos. Veja o que a Maria Celina fala sobre a catequese fora da caixinha, sobre a linguagem que eu uso, como que ela vê a formação na catequese fora da caixinha. Quero passar para vocês aqui um vídeo que ela fala, é uma catequista só falando, tá bom? Então ela vai falar, quero que você ouça o que ela fala, tá? E aí depois eu vou avançar, tá bom, gente? Eu vi o seu título, eu falei assim, eu vou ver.
Aí quando eu vi, eu falei, nossa, ela é totalmente diferente, porque todas as formações que a gente vê são formações pesadas, é teoria, e você conseguiu mudar isso, você mexe com o humano delas, e é muito difícil. Então, mas eu achei o seu conteúdo bastante rico nesse ponto humano, trabalhar com elas. E eu achei que deu muito certo para mim. Porque depois, quando você chega na parte, vamos dizer, pesada da catequese, que é o conteúdo, né? Porque o conteúdo, às vezes, não é muito simples, e hoje em dia as crianças questionam muito. Então, aí quando você chega naquela parte, parece que aquilo assimila mais. Então, foi o que me chamou bastante atenção. Aí, por isso que eu falei para você que eu virei a sua fã, porque eu acho que você inovou demais, né? Mexeu com uma coisa que ninguém mexe na internet. Você tem aquela maneira descontraída de dar, e é isso que faz com que eu chegue lá e passe isso para ela. É exatamente essa questão, deixa eu tirar aqui. É exatamente essa questão da linguagem, tá? A Maria Celina confirma essa linguagem, o quanto a catequese fora da caixinha facilita a vida dos catequistas e a catequese, por consequência. E não sou eu falando, são os meus alunos falando, certo? Pois bem, vamos lá. Espero que você esteja compreendendo onde eu quero chegar. Vamos entender essa formação de catequistas que eu trago como oportunidade para você, tá bom? Eu vou mostrar aqui para você uma série de slides onde você vai entender tudo isso que eu quero falar e o que é essa oportunidade que eu trago aqui hoje para você, tá bom? Vamos lá, vamos direto. Agora eu vou passar os slides e vou falando para vocês, explicando, tá bom? Vamos lá. Qual é a minha missão? Primeiramente, qual é a minha missão? Minha missão é ajudar os catequistas, tá? Então, eu estou aqui ajudando vocês. É isso que eu estou aqui para fazer. E o que eu faço para ajudar vocês? Vídeos e lives no YouTube e nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E também agora no Spotify, estou começando no Spotify também. Para quem gosta de ouvir, Spotify é bem legal. Tem grupos abertos para partilha de catequese. Então, tem os grupos aqui, alguns grupos específicos para partilha de catequese. Tem ensinamento e tem troca entre os catequistas também, que são os grupos abertos. E tem o curso de formação. São vários cursos, e hoje eu trago para vocês um curso específico, que é o Saindo da Caixinha para Catequizar. O que você aprende aqui, ninguém ensina, porque é algo novo que eu trago, que eu desenvolvi, tá? É um curso de formação de catequese, de catequistas. Não é um simples curso, é uma formação de catequistas. É um desenvolvimento pessoal e espiritual. Qual que é a duração desse curso? Vamos conhecer, eu quero que você conheça, que você entenda o que é para você ver a oportunidade que eu vou trazer para você, tá? A duração do curso é de 10 meses, tá? São 100 horas de aulas. A formação é muito dinâmica, são aulas, são exercícios que eu trago para vocês. Tem acesso direto à minha pessoa e ao Mário, que é o apoio da Catequese Fora da Caixinha, que é da parte administrativa, técnica, e é o nosso anjo, Mário, tá bom? Então, tem acesso a nós. Então, precisa falar, tem uma dúvida, tem um questionamento sobre as aulas ou sobre a sua catequese, pode me procurar que eu ajudo. Eu dou atenção especial para os meus alunos. Tem milhares de catequistas do mundo inteiro nos grupos, mas eu dou principal atenção para os meus alunos. Por quê? Porque eles estão mais próximos de mim, eu tenho que atendê-los em primeiro lugar. Eu atendo a todos, o máximo que eu posso, mas primeiramente eu dou prioridade, porque são muitos os chamados, muitos os atendimentos, eu dou prioridade para os alunos, lógico. Então é importante para você também saber disso, que eu vou estar junto de você, tá? Como é que se assiste essas aulas? Essas aulas são gravadas, são online. Não é ao vivo como eu estou aqui hoje com vocês, tá? Não é. São gravadas. Elas são disponibilizadas. Cada aula eu disponibilizo uma aula por semana. Toda quinta-feira eu disponibilizo uma aula.
Você pode assistir quando você quiser. Você tem um ano para assistir essa aula. O ideal é que você assista dentro daquela semana que eu disponibilizo. Você pode assistir quando quiser, onde quiser, na hora que você quiser. E você vai acessar pelo computador, pelo celular, pelo tablet, até pela televisão você pode assistir também, tá? O curso está numa plataforma chamada Hotmart, tá? Você recebe um login e uma senha, você recebeu o login, que é o seu e-mail e uma senha, você vai acessar o curso, tá? Tem todos os cursos lá, você vai acompanhando cada um deles, lá vai evoluindo, né? Tem a apostila do curso em PDF, com resumos e exercícios. Está em PDF, você vai receber isso virtualmente, pode baixar e imprimir, mandar numa gráfica para imprimir ou imprimir na sua casa. Cada aula você pode ir imprimindo, tá? Tem um grupo de WhatsApp da turma, esse grupo é aberto para diálogo e tudo mais, tá? E qual é o conteúdo? Autoconhecimento, para atrair os catequizandos, tá? Espiritualidade, que ajuda a entender e a cumprir a missão. O saindo da caixinha, que é a parte de criativo, ser mais criativo. E a nova metodologia, que é um método, uma metodologia. Então, são 4 módulos que dura 10 meses, que eu vou liberando uma aula por semana, tá? Eu perguntei para alguns catequistas, meus alunos, como você estaria hoje se não tivesse feito a formação saindo da caixinha para catequizar. Dá uma olhada o que eles falam. Se eles não tivessem feito, como que eles estariam, né? Olha lá. Se eu não tivesse feito a formação, estaria ainda, né, numa catequese escolar, uma catequese monótona. Hoje eu estaria fora da catequese. Eu precisava mudar o meu ser catequista. A gente vai se habituando muito tempo fazendo da mesma maneira e não repara o quanto a gente está sendo, às vezes, até repetitivo. Eu continuaria engessada. Eu me via como esse patinho feio. Hoje, eu não estaria me sentindo insegura, sem coragem para inovar e com medo de anunciar a palavra de Deus. Hoje, com certeza, eu estaria dando os meus encontros de catequese naquela maneira tradicional, que tinha que decorar as doutrinas. Eu era uma pessoa assim, vivia no escuro, né? Estava tudo bem, mas eu me sentia agoniada com a catequese, né? Aos encontros que eu fazia, eu chegava em casa assim, meio frustrada. E antes eu era igual eu tô aqui, ó. Escuro, né? Uma parede cinza, meio escondida, com medo de falar. Hoje eu me sinto assim, ó. Como essas flores aqui, ao fundo. Só alegria. Eu me sinto bem hoje, comigo mesmo, com as pessoas. Até na catequese eu me sinto bem. Melhorei meu diálogo com a jovem. A Raquel apareceu na minha vida num momento muito importante. A Raquel é meu anjo, ela e o Mário. Quando ela apareceu na história falando aula gratuita, arrasta o dedo para cima, né? Vamos lá, vamos aprender. E eu com medo, né? E acabei participando e foi muito bom. Logo eu passei para fazer o curso. Foi uma benção na minha vida. Os depoimentos que eu recebi, então, das pessoas, como que elas estariam? Você percebe que eram pessoas que, se elas não tivessem feito o curso, elas estariam completamente atrasadas nessa evolução da catequese. Não teriam tido a evolução que elas tiveram ao longo do tempo. Deixa eu falar uma coisa, eu estava vendo aqui... O curso tem duração de 10 meses, mas o catequista, o aluno que vai fazer parte desse curso, se você se interessar, você tem até 2 anos para assistir esse curso, tá? Não é só o tempo que está ali, não. Então, você vai comigo até o fim, vamos acompanhar, que eu vou te explicar o que o que está tudo incluído aqui dentro desse curso, tá bom? Para você saber. Quem comprar até amanhã, à meia-noite, vamos ver o que vai acontecer. Vai ganhar um bônus, vários bônus, né? De quase R$1.000, olha. Um workshop de produtividade para o catequista aproveitar melhor o tempo, porque catequista não tem tempo para nada. Vai ganhar um workshop de comunicação para falar bem, ó, custa 97, não vai pagar, custa 297, não vai pagar. E vai ainda ganhar
um curso Resgatando o Amor Próprio, é um curso do Mário, maravilhoso, de autoconhecimento, para você resgatar o seu amor próprio, para você se conhecer, para você se descobrir, tá bom? E não vai pagar isso também não. Então, somando, isso aqui é bônus que vai ganhar quem fechar o curso até amanhã, meia-noite, tá? A Araci dá um depoimento dela, falando da importância do curso da Catequese Fora da Caixinha, não vou passar ele agora não, tá bom? Deixa eu falar para vocês agora o seguinte, o que eu quero trazer aqui para vocês. Só um minuto, deixa eu compartilhar aqui o link. Antes, deixa eu falar uma coisa. Escreve uma frase aí no chat que eu quero falar para você. Uma decisão muda toda a história. Uma decisão muda tudo. Por quê? A decisão que você vai tomar aqui agora é o resultado que você vai ter daqui 1 ano. O sucesso de um bom catequista é ter os catequizandos próximos de você, para que você leve eles próximos de Jesus e caminhando junto deles. É a consequência de uma boa decisão tomada. Nós tomamos muitas decisões desde o momento que a gente acorda até o momento de dormir. Eu decido acordar, eu decido colocar tal roupa, eu decido escovar os dentes, eu decido comer, eu tenho que pegar tal trajeto para ir para o trabalho, enfim, você vai fazendo muitas escolhas. E ao longo do seu dia e ao longo da sua vida, você vai fazendo escolhas. Você consegue entender que tudo é uma escolha, uma decisão a tomar? O sucesso é a consequência de boas decisões. Poxa vida, eu quero ter sucesso como catequista, eu quero me sentir segura, eu quero me sentir bem. Lembra, gente, que eu não sabia nada. Eu não sabia absolutamente nada. E agora você está tendo a oportunidade de tomar uma boa decisão, de aprofundar nesse oceano, que eu falei que eu estou entregando 1% para vocês. Então, esse oceano que eu vou oferecer agora nessa oportunidade da jornada do catequista, tá bom? Antes de eu falar o valor, veja o vídeo da Maria Nunes, que é uma mulher muito simples e muito determinada, que comprou o curso. Veja o que ela diz sobre o preço do curso, o quanto ela pagou nesse curso, tá? Vou mostrar para vocês aqui. O que a Maria fala, porque ela teve dificuldade para ela comprar, e olha o que ela fala no final do curso. Aí quando surgiu o curso, né, aí tinha uma quantidade de posts, assim, eu tô toda atrapalhada, o que eu vou fazer? Quero participar, né, e aí o meu cartão não dava para participar tudo, o investimento que eu fiz, né, é pouco diante da grandeza, né, do que a gente consegue da partir, tanto tá me ajudando, né, espiritualmente, pessoalmente, intelectualmente, me ensinou a me organizar também. Eu tô me sentindo mais segura, mesmo, né, mais livre para fazer, né, as atividades, as criativas, sem medo, né, sem medo de errar. Esse é um ponto, né. E agora a gente vê que, como você colocou lá na formação, é a mídia social a nosso favor, a favor da evangelização, né, nós precisamos, né, usar esse instrumento, né, em prol da evangelização. E eu não quero não tomar catequista ultrapassado. Para mim, catequese fora da caixinha é um despertar. É um encontro em que Raquel te pega e te joga na parede, e acorda. Sai do banco, sai do sofá, para de preguiça, vamos despertar para evangelizar. Então, eu só tenho gratidão a palavra, né? Gratidão mesmo. A Maria Nunes, quando eu ouço esse depoimento dela, ela fala que eu jogo na parede, né? Porque é uma formação muito dinâmica e ela mexe muito, ela envolve muito realmente, e as pessoas se sentem bastante envolvidas nessa formação, né? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte, agora. Eu tenho certeza que você deve estar ansioso aí, querendo saber qual é o valor dessa formação. Então, eu vou trazer para vocês aqui agora a proposta que eu trago. É o presente que eu vou trazer para vocês aqui hoje, tá bom? Então, vocês fizeram essa formação, quer aprofundar? Quer continuar aqui comigo? Qual é o valor desse investimento?
Vamos lá. O preço normal dessa formação é R$ 2.497. Esse é o valor oficial e não é teoria. Centenas de catequistas reais já pagaram esse valor, aplicaram o método e transformaram os encontros, as famílias e a própria fé. Mas preste atenção, porque o que eu vou te falar agora talvez seja a oportunidade que você estava esperando há muito tempo. Só por você estar aqui hoje, ao vivo comigo nessa formação, você está recebendo 60% de desconto imediato. O que significa isso? R$ 1.500 de desconto. Agora, eu estou dando isso para você agora. Então, você não vai pagar R$ 2.497. Com o desconto de R$ 1.500, o seu investimento hoje cai para apenas R$ 997. Que bacana isso, não é? Só que eu olhei para isso e pensei, se essa pessoa chegou até o final, é porque ela realmente quer mudar. E por isso, eu fui além para você. Estou fazendo uma oferta relâmpago para você tomar uma decisão rápida. E isso tem que ser até amanhã, às 23h59. Se você garantir a sua vaga até amanhã, você entra no grupo VIP e recebe um desconto dobrado. Não está acreditando? É verdade. Além dos 60%, você vai levar mais 40% de desconto sobre esse valor, que equivale a R$ 400 de presente meu para você, literalmente tirados do nosso bolso. E não é desconto simbólico, é um desconto real. Qual é o resultado? Você vai acessar a formação completa por apenas R$ 597 à vista. Você vai ganhar R$ 1.900 de desconto para iniciar agora mesmo a sua formação. Isso é incrível, não é? Fala para mim. Se você não puder pagar à vista, não tem problema. Ainda tem mais uma possibilidade. Você paga em 12 parcelas de R$ 59,75. Lembrando que tem um pequeno juros aí que é da operadora, não é para nós. Essa parcela significa menos de R$ 2 por dia, gente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Quando foi a última vez que você investiu em você? Lembra? E mais, quanto custa continuar fazendo catequese no improviso? Nós não queremos mais, não podemos mais fazer, não é? Quanto custa terminar o ano exausto, sem direção e sem sentido, que não deu, sabendo que você não deu o seu melhor? Com a formação, você tem clareza do seu passo a passo, encontros planejados, cheios de sentido, ferramentas prontas para aplicar na prática, uma metodologia já testada por milhares de catequistas, apoio de uma comunidade que cresce junto com você e a certeza de que você não está sozinho nessa missão. E lembra de uma coisa importante, essa é a maior condição já oferecida pela catequese fora da caixinha. Muito provavelmente é a última vez que você vai ver esse valor e tem prazo para acabar que é amanhã às 23h59. Vou revisar com você, até amanhã, meia-noite. À vista, você vai pagar R$ 597. Já está tendo um desconto de R$ 997 menos R$ 400, você vai pagar R$ 597. Parcelado, com juros do cartão, em 12 parcelas de R$ 59,75. Você vai ganhar mais um presente, que eu já falei para vocês, R$ 991 e mais um ano de curso. Eu vou ser muito honesta com você. Quem decide agora, muda agora. Quem adia, deixa para depois, permanece onde está. Você não vai sair do lugar se você não tomar essa decisão agora. E eu sei que você não está aqui para continuar igual. Se o seu coração bateu mais forte, se você sentiu que essa formação é para você, não deixe para depois. Depois, a vida chama, o tempo corre e a oportunidade passa. Vem comigo, confirme a sua vaga agora e comece a construir uma catequese mais leve, mais consciente, mais frutífera. O tipo de catequese que transforma vidas, começando pela sua. Se você assistir todas as aulas que forem liberadas num período de 30 dias e você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro. Isso aí é um compromisso meu e do Mário com todos os catequistas, tá bom? E aí, gente, eu quero saber quem é que vai junto comigo. Quem é que vai junto comigo nesse curso? O Mário vai colocar o link, já deve estar colocando aí o link agora. Você vai ganhar, além da formação, você vai ganhar um curso de produtividade, aproveitar o tempo, como que o catequista pode aproveitar melhor o seu tempo, porque é produtividade, é um curso que se chama produtividade, e isso ajuda muito você a entender aonde que você está desperdiçando o seu tempo, tá? Então, um curso de produtividade,
Um curso de comunicação, ajudar você a entender essa linguagem e como falar com os catequizandos. Então, o curso de comunicação na catequese para catequistas, tá? E o curso que chama Resgatando o Amor Próprio, do Mário Eduardo Paes, ele é psicanalista e é sócio meu e ajuda aqui, colabora, ele faz parte da equipe da Catequese Fora da Caixinha, e ele que vai atender vocês, vai falar com vocês. E o Mário tem um curso maravilhoso, aliás, ele tem vários, né? E ele disponibilizou esse curso para a formação Saindo da Caixinha para catequizar. Então, é o curso de produtividade, curso de comunicação e curso que se chama Resgatando o Amor Próprio. Isso ajuda muito você e ajuda o seu catequizando também. É um curso para quem está começando, para quem quer começar, para quem já começou, para quem já tem muitos anos, é para todo mundo. Mas para quem vai começar, é maravilhoso. Pessoal, estou finalizando então a aula de hoje. Gratidão a vocês que estiveram aqui comigo. Parabéns por terem participado. Deus abençoe, proteja e guarde a vida e a missão de vocês. Façam a inscrição. Eu vou colocar agora o link aqui no YouTube e vou colocar o link também nos grupos da Jornada do Catequista. Um beijo para vocês. Deus abençoe, proteja e guarde cada um de vocês e conte sempre comigo, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Abri mais a minha mente, para falar a verdade. Antes eu tinha uma mente muito fechada, muito pequena. Eu tô conseguindo, como se diz, expor mais a minha vida. Ótimo, para mim me transformou mesmo, sabe? Como catequista, hoje eu sou outra pessoa. Eu era muito fechada, né? Um pouco tímida também, mas agora, fosse em outra época, tu me pedia para falar, eu já estava me escondendo, assim, não tinha... Quando eu comecei na catequese, que eu fui chamada, eu era analfabeta. Não conhecia nada. Depois que eu conheci o curso com você, nossa, eu amei, porque eu queria entender os evangelhos. Eu fiquei tão apaixonada, porque eu não perco nada do evangelho. Eu aprendi a falar com as pessoas, no começo para mim era meio complicado, sabe, aquela coisa de relacionamento com outros catequistas, eu tinha dificuldade, às vezes, de aceitar as ideias diferentes. Aí eu tô bem melhor agora. Eu sou muito de planejar e sou pouco de fazer. Então aquela aula me marcou muito. Planejava e nada saía do lugar. E eu comecei a me policiar quanto a isso. Então eu acho que foi um avanço para minha vida. Antes eu tinha certo medo de algumas tarefas, por exemplo, o encontro de jovens. Tinha algumas partes que eu não queria participar de jeito nenhum, que eu falava, isso não é meu perfil. Já não tenho mais aquele medo que eu tinha. Então eu acho que o curso, em relação ao autoconhecimento, para mim, foi fantástico. A caixinha, eu tô saindo devagarzinho dela, sem ter medo de errar, sem ter medo de me perder, viu? Então isso para mim assim, é grandioso, viu? Uma maravilha. Eu me desconheço, eu sou outra catequista hoje. Quisera eu poder voltar ao tempo, há 4 anos atrás, e arrebanhar os primeiros catequizandos que passaram por mim. Porque eu vejo a alegria dos meus catequizandos, e o que os pais falam comigo, me mandam mensagem, eles querem estar presente. Hoje eu vejo, a busca deles é diferente do que eu fiz há 4 anos atrás. Adorei o curso, bem diferente de todos os outros que a gente faz aqui na nossa arquidiocese, foi o 10, né? E, para mim, foi muito, muito esclarecedor a parte de ser catequista. Isso aí me abriu um leque, porque se tu é catequista lá, você é em todo lugar. Então, isso mudou também a maneira da gente se portar. Na comunidade, na rua, em casa, né? As aulas que tu deu de valores, de competências, nossa, isso aí abriu um leque enorme, né? Mudou bastante. Se ela está propondo que eu vou me conhecer, você vai repetir 10 vezes esse curso, as 10 vezes você vai aprender uma coisa nova. E saindo da caixinha, eu acho que mexe com a imaginação. O que ela vai tirar de dentro dessa caixa? Eu vi aquelas pessoas se declarando, conversando, né? Eu dizia assim, mas eu nunca vou ter coragem de falar como elas falam. Eu nunca vou falar isso em público. E olha o que eu estou fazendo hoje. A gente aprende muito. Assista os vídeos da Raquel, que sempre você tem uma opinião. Você precisa falar sobre o assunto, vai lá, clica que está ali. É muito esclarecedor, digamos assim.